Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite, Silvia. Como vai? Boa noite, Sander. Tá tudo ótimo. Saudades de estar aqui com você. Voltamos a um pequeno tempo. Eu, particularmente, né, fiquei alguns dias aí afastado, mas já estou de volta com tudo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre empreendedorismo, sobre como participar do Programário Produtividade, dando lugar de fala, né? Dando lugar de fala para quem realmente passou e pelos perrengues junto com a gente, mas conseguiu colher os frutos aí. Mandar boa noite para quem já entrou aqui com a gente. Boa noite, Rick. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Rick é nosso gestor, para quem não sabe, e que nos acompanha nesse projeto maravilhoso. Boa noite, Marília, nossa companheira aqui do Conectale também, que está sempre nos ajudando e fazendo parte dessa história que estamos construindo. Amanda, boa noite Isa, Fazendinha está aqui também, Daniel já vai falar. Maria Elisa, boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje é um dia muito especial, hoje é um dia da gente bater um papo com os empresários que participaram do Ali, né, para eles contarem como foi a sua experiência, o que eles tiveram de aproveitamento, como que foi a jornada, como que foi toda essa experiência, né, todo esse momento, e um pouquinho que eles vão contar da sua história para vocês. Já. Nós estamos sempre falando, né, do que é o Programário Produtividade, da nossa perspectiva, né, a perspectiva que a gente vivencia nas empresas, no dia a dia, e hoje a gente vai trazer, né, uma visão do outro lado, do empresário que realmente participou, teve com a gente durante esses 6 meses, né, Silvia, aguentando a gente ali, mandando mensagem para eles com uma certa frequência, mas vão trazer para a gente aqui, né, a visão deles, como empresários. E aí, pessoal, qualquer dúvida que for tendo, alguma pergunta para os empresários, né, que estão aqui na live, para nós também, pode colocar aí no chat, que a gente vai tentar responder a todos, tá bem? Então, vamos parar de falar e vamos deixar o palco para eles. Vamos chamar aqui Carla Marina e o Daniel Antunes. Sejam muito bem-vindos, Carla, Daniel. Obrigada por aceitar o nosso convite de vir contar um pouquinho dessa experiência que vocês tiveram dentro do programa. Boa noite. Passar para a Carla, né? Obrigada. Foi um prazer estar aqui participando, dando meu depoimento do quanto foi importante o Ali Produtividade para a clínica, para a minha empresa, para me ajudar na gestão da clínica. Então, realmente é um prazer poder colaborar e passar para os outros empresários o tanto que é válido e é importante o Ali Produtividade para a gente. Isso, boa noite para todo mundo. Eu sou o Daniel. Prazer bater um papinho aí com vocês, para a gente falar um pouco, né, da experiência que nós tivemos, né, durante o segundo semestre do ano passado, do que o Ali representou para a gente, né, como empresários, né? Então, o Ali foi para mim uma surpresa muito grande, muito prazerosa em fazer parte. Eu conheço o Sebrae, mas eu não conhecia o trabalho do Ali e fiquei encantado. Que maravilha, né? Então, eu queria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho da empresa de vocês, para a gente poder começar as nossas perguntinhas. Pode falar primeiro dessa vez, Daniel. Pode ser, então vamos lá. Bom, meu nome é Daniel, eu sou jornalista formado aqui pela Univale. Eu trabalhei quase 20 anos na profissão de jornalismo. E há 7, eu e minha esposa, que também é jornalista, nós decidimos montar a Fazendinha, né? Penduramos as canetas e fomos empreender. E fomos empreender uma área que a gente gosta muito, né? Que é da área da culinária, da gastronomia mineira. A Regina, a minha esposa, a família dela é da região da Serra da Canastra.
e a gente percebeu que em Valadares tinha uma lacuna, a gente não encontrava queijos da canastra aqui. Então nós começamos com essa ideia, né? Olha, temos uma lacuna que pode ser preenchida, que pode dar certo. E começamos de forma tímida, né? Lá atrás, com o pezinho no chão, e estamos caminhando, né? Abril, agora fizemos 7 anos de loja. A gente está Graças a localizado. Deus. Nós estamos localizados aqui na região central de Valadares, pertinho do mercado, e nasceu com a ideia de trazer produtos da canastra para cá, mas hoje a gente já trabalha com queijos de outras regiões de Minas Gerais, daí da área da região da Carla, de Guanhães também, já temos produtores que estão com a gente, são parceiros, uma região importantíssima, muito rica, né, no aspecto cultural, culinário. Adoro a região aí de Guanhães também. Essa aí é um pouquinho da gente. Então, lá na fazendinha, nós somos só nós dois, eu e minha esposa. Perfeito. A clínica começou com uma clínica de fisioterapia, hoje nós temos vários serviços, nós estamos no mercado há 27 anos, então eu vim da região do Triângulo Mineiro para Guanhães com a ideia de montar um serviço de fisioterapia aqui. Então, era um serviço novo, que a comunidade não tinha só um profissional na cidade, a comunidade não conhecia. Então, foi com muito trabalho, com muito capricho, que a gente conseguiu ter reconhecimento, criar a demanda do nosso serviço aqui na cidade. Hoje em dia, nós somos 8 fisioterapeutas, uma terapeuta ocupacional, um psicólogo, 2 psicólogos, uma nutricionista e 2 professores de educação física. Então, nós oferecemos serviços de pilates, temos 2 estudos de pilates, um estudo de musculação, e 2 serviços de fisioterapia e os outros serviços que eu já citei. Os outros serviços, depois do atendimento de fisioterapia, foi vindo aos poucos, conforme demanda. Olha o que a gente observou para montar o estúdio de musculação. As pessoas faziam a fisioterapia, o processo de reabilitação, e precisava de fazer um trabalho de reforço muscular. Ia para a academia convencional. Não que a academia convencional seja ruim, mas essa pessoa no processo de reabilitação precisa de um atendimento mais específico, detalhado, elaborado, específico para o processo de reabilitação dela. Então, a gente viu que tinha um nicho para esse estúdio, sabe? E aí foi onde que a gente abriu o estúdio, a gente atende só 3 pessoas por horário, os profissionais que trabalham têm formação em bacharelado, e em parceria com o serviço de fisioterapia, fazem um trabalho assim, bem legal. Então, é isso. A clínica é esses serviços que tem aqui na cidade. A gente tem um orgulho dela, trabalhamos com o maior capricho, é bem legal. Perfeito. Inclusive, gente, eu sou cliente, paciente da clínica, então tenho propriedade para falar. O espaço é incrível, o atendimento é perfeito. Estou lá, gostei tanto da Carla, né, que fui até lá para a empresa dela. Bom, começando com você, Carla, eu queria entender um pouquinho como é que foi a sua participação, né? Como é que foi a participação da sua empresa no programa, como você ficou sabendo, que momento você decidiu participar. Você poderia contar para a gente como foi esse contato inicial, por favor? Como eu tenho a formação, eu sou fisioterapeuta e tem 5 anos que eu fiz bacharel em educação física. Então, a nossa formação não dá muita ideia de gestão, não ajuda muito a questão de gestão. Então, eu sempre procurei ajuda no Sebrae e sempre tive muita ajuda, muita informação. E o ALI Produtividade já é o 3º ALI que eu participo. Então, o que eu percebi? Eu fiz uma ALI que ajudou na gestão, foi o primeiro que eu fiz. Foi muito difícil, porque o de produtividade eu já tive mais aceitação, porque acontece com o de produtividade também. É importante eu falar isso para os outros empresários que vão participar, porque quando eu fiz o primeiro, eu esqueci o nome, mas era uma área de gestão. Quando faz aquele diagnóstico que vocês fazem também em produtividade, a pessoa que me orientou, o agente, ele falou: Carla, seu problema é tal. Eu falei: tá tudo errado. Meu problema é
é precificação. Ela não é. Seu problema é falta de engajamento da sua equipe. Sabe, você fica assim, desmotivado, porque eu achei que estava errado. E aí ela foi conduzindo, gente, não é que era a questão da colaboração, da participação dos meus colaboradores. Depois eu fiz um outro ALI, que é o tecnologia. Eu já tenho 54 anos, né? Então tecnologia para mim ainda é difícil. Uma resistência em informatizar a clínica que não tinha jeito. Aí a OCDE me convenceu, foi ótimo, facilitou serviços, muita coisa melhorou aqui na clínica depois disso. E agora veio produtividade. Aí quando o Sander, né, fez a proposta, eu não quero demais. Aí quando ele fez o diagnóstico, aquela avaliação, né, que faz a TEIA lá, eu já não tive tanta resistência com o resultado quando eu tive com o primeiro, porque eu sabia que não tinha erro. É aquilo mesmo que dá ali, é muito, muito bem feito, muito caprichado, a gente não tem que ficar com resistência. A gente tem que acatar e pegar o negócio para correr atrás. Peraí, é isso que eu tenho que melhorar, então deixa eu correr atrás. Então, foi muito legal, porque eu já sabia que era uma coisa certa, que ia dar certo, e aí o que o Sander orientava, dentro do possível, eu fazia. O que foi legal, o mais legal que eu acho, é que tira a gente um pouco do automático, sabe? Aquele só assim, é assim, eu faço isso, eu só penso isso, é isso que dá certo. Leva você a pensar outras coisas, a visionar outras coisas para a sua empresa, sabe? Gera oportunidades. Leva você, mas se eu fizer uma proposta assim, se eu fizer um projeto assim, ele pode dar certo, coisa que a gente não pensava. Então, abre para pensamento. Eu penso que, às vezes, assim, eu vejo que o pessoal reclama, eu não tenho tempo de participar. Se a gente não tirar um tempo para pensar na nossa empresa, ela vai inovar onde? Vou fazer o que de inovação dela, se eu não pensar? E não é aquilo, vou tentando uma coisa, tentando outra, sem ter um raciocínio lógico, sem muita possibilidade dela dar certo, né? É uma coisa que é mais, assim, concreta, não é? Então, foi uma experiência muito legal. Perfeito. E o que você falou aí dessa avaliação é o radar de inovação, né, que a gente faz no início e no final do programa. Ele é justamente o diagnóstico da empresa, né? Então, a partir dessa ferramenta, a gente consegue identificar o que a empresa precisa melhorar, né? Então, ele é um radar que a gente fala assim, é um raio-x mesmo. Então, a gente consegue identificar ali. Legal. E é gostoso de ver no final como que os aspectos do radar mudam, né? Quando a gente faz a avaliação final, né? Daniel, como é que foi para você? Vamos lá, para mim foi sensacional, porque assim como a Carla, né, ela falou aí muito bem no início, ela tinha um problema que era a questão da gestão, né? Eu acho que parece que eu senti nos outros aqui, nas outras pessoas, nos outros empresários que participaram, que a gestão ali, ela pega assim, né? Pra gente no dia a dia, vai meio que no intuitivo. E a gente estava trabalhando assim, no intuitivo. E a Silvia, né, ela percebeu isso logo no início. Assim, ela, nas primeiras avaliações, ela percebeu que a gente tinha um problema para ser solucionado, que era de gestão ali, de fluxo, de caixa, de estoque. E a Silvia não só identificou, mas como apontou de imediato os caminhos, assim. Não é, ela falou, calma, respira, isso não é tão complicado assim. Espera aí que a gente tem meios e vamos deixar a tecnologia trabalhar para a gente, né? Ajudar a gente nesse processo. Então esse foi o primeiro ponto que a Silvia, assim, identificou e atacou e foi muito importante para a gente. Abriu um novo leque, uma nova visão sobre o negócio que a gente não tinha no dia a dia. O segundo ponto que a Silvia identificou e para mim foi muito marcante, que o Ali marcou, para mim, embora eu seja da área da comunicação e a gente lida muito bem com a comunicação ali, com as redes sociais e com outros meios de comunicar com nossos clientes,
Mas a Silvia encontrou ali também algo que poderia ser melhorado, principalmente na questão de layout da empresa. Falei, Silvia, a gente está bem localizado, mas os clientes têm certa dificuldade para encontrar a loja. A Silvia saiu, olhou e identificou por que estava assim, né? Então foi uma outra, já colocamos em prática esse ponto que a Silvia falou e já tem tido resultado, tá, Silvia? Não estou precisando mais de fazer campanha para mostrar onde que está a fazendinha, porque ela está mais acessível, assim, né, visualmente falando. Então esses foram os dois pontos que mais marcaram, assim, que me chamou bastante atenção, sabe? Empreender não é fácil, gerir não é fácil. E teve um terceiro ponto, tá, gente? Aqui na fazendinha, o atendimento não é só presencial, né? A gente atende online, de forma online também. E esse atendimento online nosso, ele demanda um certo esforço, porque ele é diferente da pessoa que vem na loja. A pessoa que vem na loja, ela acaba, né, deixa ela à vontade. E quem está no outro lado da tela, não está te vendo, ela exige um cuidado mais próximo, assim. E a Silvia me falou, olha, vocês estão se desgastando, tem ferramentas para melhorar esse atendimento. Esse aí, Silvia, a gente já está começando a botar em prática também, tá? Pelos caminhos que você me passou, já estamos colocamos outras ferramentas, já estão funcionando, então tirou o peso da gente e melhorou o atendimento. O cliente, né, exige mais que o atendimento seja mais rápido, né? Então, para mim... O cliente online, ele é diferente, né? Ele é então, diferente. Você tem ferramentas para isso. Eu fico muito feliz de ter contribuído para essa evolução da Fazendinha, que eu também sou apaixonada. Eu não meço palavras para falar da Fazendinha, porque eu acho que é a loja mais gostosa de Valadares, tá? Virou cliente também. Mas, assim, o Ali foi muito cirúrgico, assim, em apontar, sabe, os nossos pontos fracos, apontou os pontos positivos, né, mas os pontos fracos, e principalmente a gestão ali, a área financeira, que era um tabu, porque eu vim da área de humanas, né, tem um livro que me marcou bastante, que é O Segredo de Luiza, eu esqueci o nome do autor, que ele fala assim, que o empreendedorismo poderia até ser aplicado na grade curricular, assim, né, para as pessoas terem uma noção adulta já do que é. E a gente não tem. Então, a Silvia trouxe isso para dentro da Fazendinha, de forma muito lúdica, muito humanizada, assim, para a gente. Foi muito legal participar do Ali. Perfeito. Com a fala tanto do Daniel quanto da Carla, a gente vê que o Ali, ele é isso. A gente quer que o empresário pense um pouco ali fora da caixinha e veja coisas que talvez no dia a dia tenha uma certa dificuldade. E aí a gente entra, né, para dar esse direcionamento, mostrar o caminho ali dos tijolinhos amarelos para seguir a gente conseguir chegar aí uma solução plausível, né, que vai sanar a dor ali daquela empresa. A Regina colocou aqui, o livro chama O Segredo de Luiza, do Fernando Dolabella. Fernando Dolabella, exatamente. Exatamente. Um livro bacana, assim, segue a dica de leitura, muito boa. Bom. E os ganhos que vocês observaram, né? Vocês já falaram muita coisa, já falaram os aspectos, mas os ganhos dentro da empresa, né? O que vocês identificam que foi de melhoria dentro dos 6 meses que a gente atuou na empresa de vocês e após esse período, quando a gente encerrou o programa, o que vocês continuaram fazendo, quais os ganhos que vocês observaram, falaram assim, isso aqui do Ali a gente continuou. Como é que foi isso? Quer falar primeiro, Daniel? Pode falar, Carla. Não, pode falar. Olha o que eu acho que foi legal. A gente tem com o Ali anterior, a gente adquiriu um software para a clínica, né? Para cuidar de agenda, cuidar de financeiro, que eu ainda não uso, mas vou usar. Mas ele também me dá indicadores de tudo que acontece aqui, e eu nunca olhava.
O Sander, que isso, Carla? Como que você não olha? Esse dia ele quase me bateu, mas tudo bem, eu já perdoei. Aí eu passei mensalmente a olhar esses indicadores. Então, os dados da clínica, né? Quantos pacientes veio, quais convênios, idade dessas pessoas. E isso me ajuda muito a criar estratégias de marketing mensal, estratégias de promoção. Todo mês a gente cria uma promoçãozinha. E aí eu vou lá nesses indicadores. E também para a gestão da clínica. Por que isso caiu? Por que isso subiu? A gente tinha uma grande quantidade de falta, era assim, uma porcentagem grande de falta sem justificativa. Isso caiu muito, porque a gente falou, não, nós vamos conversar com nossos clientes. O que está acontecendo? Por que ele não pode vir, ele não desmarca? Então, ocupando a agenda de um profissional que está ali para atender ele e com fila de espera, deixando de atender outra pessoa. Começamos a criar um projeto de conscientização disso, diminuiu bastante, sabe? Então, foi muito legal para eu criar esse planejamento, avaliar esses indicadores, né, que são os dados da clínica todo mês, que estava prontinho no software, era só eu olhar, e eu nunca olhava, nunca analisava, e para mim criar estratégias de gestão, projetos, programas. Então, a cada mês tem melhorado a nossa produtividade, a nossa rentabilidade, eu acredito, por causa dessas ações de acordo com os indicadores. Então, não é uma coisa que cai do céu, assim, vou fazer isso, tive uma ideia. Não, vamos analisar para a gente ter uma ação efetiva, sabe? Foi muito legal, a gente continua até hoje analisando esses dados, criando esses programas, e a gente tem crescido aos pouquinhos. Que orgulho. Dentro do Ali a gente tem, né, no treinamento, né, uma das primeiras falas. O que não é possível medir, não é possível gerenciar. Então, o que a gente faça para vocês é esse aspecto, né, de como que vocês vão monitorar a empresa de vocês, criando esses dados ou utilizando os dados já existentes, quando já tem um sistema, quando não tem, a gente propõe essa implantação, mas é utilizar os dados para vocês poderem entender o negócio, entender para onde que vai, né, o que está acontecendo, o que eu estou vendendo, o que eu vendo mais, o que eu vendo menos, para quem que eu estou vendendo, né? São esses dados e outros que podem aparecer que vocês precisam entender para poder gerir melhor o negócio de vocês. Na verdade, eu era assim um pouco mal acostumada, sabe? Porque eu sou, como que eu posso dizer? Eu faço atendimento também. E eu fazia o dia todo, então eu não tinha tempo para analisar esses dados, eu não achava que era importante, sabe? Eu mudei isso depois que eu fiz um outro programa do Sebrae que chama Delas. Eu ia nas reuniões, mas eu não conseguia colocar nada em prática, eu não tinha tempo, porque eu ficava o tempo todo no operacional atendendo. Aí dei coragem, fechei uma parte do dia da minha agenda, nossa, foi fantástico. Perfeito. E você, para Daniel? Você, Daniel. Falamos junto. Você observou conexão, senhor. Para a gente, tanto para mim e para a Regina, de imediato foi um melhor planejamento de investimento. Assim, a Silvia nos explicou os caminhos para a gente lidar ali com o fluxo de caixa, porque, como eu falei no início, era de forma muito intuitiva, somos só nós dois. Então, ali é nós dois para abastecer rede social, para atendimento presencial, atendimento online, e não ficava muito amarrado. E para nós dois, que somos da área de humanas, números né, era um certo tabu. E a Silvia pegou a gente na mão e vai cá, vamos conversar, vamos ensinar. A Silvia me passou um consultor financeiro do Sebrae, e isso de imediato impactou no planejamento de dezembro. Dezembro é um mês para a gente de boas vendas, né? As festas de fim de ano. Então, com esses números em mãos, arredondo nas nossas mãos, nós tivemos mais segurança para fazer os investimentos e nas áreas, né, nos itens certos que a gente precisava naquele momento. Nós tivemos mais eficiência, menos perda. Então, para dezembro, foi o primeiro resultado assim, bem palpável mesmo que nós tivemos com o Ali.
O segundo é esse da exposição da nossa marca, que a Silvia assinou lá atrás pra gente. Então, a gente esse ano tá muito mais fácil também. Esse foi o ganho aí, assim, que a gente mais chamou a atenção nossa da Fazendinha. Foi poder ter um controle melhor do fluxo de caixa da Fazendinha. E eu fico muito feliz de ver, né, o crescimento, não só porque está aqui pertinho de mim, eu passo o tempo todo, mas assim, ver como vocês estão crescendo, né, e saber que eu pude contribuir um pouquinho com esse crescimento. Então, isso é muito gostoso para a gente que atua, né, nesse programa, a gente saber que fazemos parte de um todo, né? Que a gente é uma sementinha que vai plantar ali e que vocês estão aproveitando esse plantio para colher os frutos. Então, isso é muito gostoso, né? De ver que o nosso trabalho está sendo bem feito. E aí eu quero saber de vocês dois, como que foi a atuação e a condução do agente nesse processo? Como é que foi a nossa atuação quanto agentes? Não é para puxar saco, não, tá? Fala a verdade, viu, Ney? Verdade. O Daniel pode falar primeiro dessa vez? Pode ser. Eu, assim, até criou-se um vínculo muito maior do que né, assim, a relação ali de institucional. A Silvia tornou-se uma amiga da gente. Então foi muito fácil, né, trabalhar com o Ali. A didática da Silvia é muito humanizada, né, entendendo quem é que está gerindo, né, ela já esteve também. Foi muito fácil para a gente, não tive nenhum problema. Pelo contrário, eu acho que amanhã, Silvia, se for de passar aqui, eu acho que eu vou te pedir até uma consultoria aí. Mas para a gente foi muito fácil. Okay. Aproveita que vai ter dois. Que ótimo, sensacional. Mas foi muito, muito tranquilo. Não sabia desse braço do Sebrae assim tão legal, né? Que estende os muros da instituição, que vem para dentro da empresa da gente, age lá dentro de forma humanizada, um diálogo muito franco, muito honesto. Isso facilita muitas coisas, né? Quando a seriedade e a transparência assim no trato, né? Então foi muito legal. Eu já estou com saudade do Ali, para te falar a verdade. Gente, em breve terá outra edição do Ali, e aí você pode participar de novo. Não sei se vai ser comigo, mas pode participar de novo. Tá bom. Eu achei o Sander fantástico, assim, muito comprometido, muito, sabe? Eu vi que ele procurou conhecer minha empresa com atenção, realmente investigar, saber o que acontece, como que é, para ele poder me ajudar. Você via que tinha interesse, tinha comprometimento, sabe? E a questão de presteza, muito prestativo, muito educado. Eu tinha uma dificuldade, ele logo me mandava, Carla, tem essa e essa sugestão. Eu ficava assim, bem encantada, foi muito legal. Assim, sempre que marcava, cumpria direitinho os horários. Às vezes eu não podia atender num horário comercial, muitas vezes ele veio à noite, veio horário de almoço, sabe? Eu achei muito, muito legal. E muito interessante como ele viu de fora a minha empresa, investigou ela bem, conheceu ela bem, ele pôde me passar uma visão diferenciada que eu não conseguia ver. Alguns pontos, alguns aspectos que eu não visualizava, então isso foi muito legal, foi muito legal, Sandra, muito obrigada, foi muito joia, viu? Sem cantar, igual o Daniel falou, virou meu amigo, disse que ia pedalar comigo, mas só conversa. Que delícia. E a gente passou muito dever de casa para vocês? Passa. Tia Silvia passou para mim muita coisa lá, tá? Tem alguns ainda que eu tenho que fazer, viu, tia Silvia? Mas aproveitando a fala da Carla, a Silvia foi muito também dedicada, muito comprometida com a gente. 2 ou 3 vezes eu precisava de desmarcar, ela logo na sequência já marcava um horário,
Realmente, Carla, a mesma experiência que você teve aí com o Sander, eu também tive com a Silvia, assim, muito correta, muito pontual com a gente. Foi Uma realmente coisa muito que você legal. falou, Daniel, que eu achei legal, que eu também tive com o Sander, a questão da sinceridade, sabe? Às vezes você, não Uhum. vou falar isso não. Ah, isso precisa sim, cara, isso Sim, não tá legal, tem que ser corrigido, e bati o pé, eu tinha que botar o capuz e falar, não, vou rever. Então, Aí, é bom, assim, no botar o dia a gente dedo fica na com uma ferida é raiva, difícil, né? mas é a bom. gente a gente fica muito feliz de ouvir esse depoimento, porque, assim, é muito gratificante. A gente vê que todo o esforço, né, de ambos os lados gerou resultados. E o principal é esse vínculo que a gente criou, né? Toda vez uma pedalada com a Carla, a gente vai pedalar ainda, eu tô só esperando para mim voltar ao ritmo. Mas, assim, é muito bom ver o crescimento de vocês, profissionalmente falando. Então, a gente fica é muito gratificante. Já Ah, aproveitando esse obrigado. gancho, por que vocês acham que os outros empresários deveriam participar do programa? Por que seria interessante dar essa oportunidade para o Ali? Po- Pode ir, Carla, primeiro. Tá. Então, o que a gente já colocou aqui, né? Que eu acho que ajuda a gente no direcionamento da empresa, né? A ter novas visões, a direcionar, a analisar a nossa empresa de um lado profissional. Uma queixa que que eu tenho ouvido o Daniel falar, e eu também fiz, muitos empresários não têm formação em administração, nós não temos formação em gestão. Então, a gente tem que pedir socorro ao Sebrae e pegar, aproveitar de vocês o máximo que vocês tiverem para ajudar a gente nas gestões das empresas da gente, sabe? Porque é muito complexo, não é tão simples assim um fisioterapeuta cuidar de uma clínica, ou tem muito mais coisa aí por trás, né? Então, eu acho assim, esse direcionamento que ajuda a gente a dar uma inovada na empresa é muito legal, sabe? Vale a pena os empresários pegar, tirar um tempo e explorar de vocês o máximo que vocês têm para oferecer, para a gente inovar e continuar crescendo, porque a gente continuar fazendo a mesma coisa a vida toda, uma hora a gente vai falir, se não der uma melhorada sempre, uma inovada sempre, né? Então, eu acho que é isso. E às vezes, o que eu observo? Que não tem disso da empresa ser pequena, grande, ter um rendimento de não sei quantos mil, milhões por mês. Não tem disso. Pode ser uma empresa pequenininha, vocês pegam a gente, cuidam da gente com o mesmo cuidado e carinho, talvez até com mais entusiasmo, porque quer que essa empresa cresça e prospere. Então, às vezes o pessoal pensa assim, não, eu sou muito pequenininho, estou só começando, não vou... Né? Não acho, não. Eu acho que, independente do tamanho, vocês dão um apoio e o estudo do mesmo jeito. É isso, eu acho que vale a pena demais. Essa questão de ajudar a gente em inovação e direcionamento. Minha vez? Vamos lá. Se eu pudesse falar, né, para os empresários se eu pudesse, né, estou falando para os empresários, né, receba com carinho o Ali, receba com muito carinho, porque ajuda a gente a sair da bolha, né, do dia a dia, a gente sai da bolha. O pessoal do Ali, os meninos do Ali estão muito antenados. Eles estão muito antenados nessas mudanças, né, tecnológicas que vêm ajudar a gente. A Silvia sempre me falava disso. Então, a gente lá dentro, no dia a dia da empresa, a gente talvez não tenha noção do que está acontecendo, né? Essa era tecnológica, as coisas mudando todo tempo, toda hora uma ferramenta diferente, a gente não consegue, mas eles estão sempre ligados. Eles nos oferecem isso, esse conhecimento deles, esse know-how assim, à nossa disposição, né? É muito legal. Então, para quem estiver ouvindo, aproveite, receba com carinho, busque informação, sabe? Um editor meu falava assim, não existe pergunta burra, o burro é não perguntar, né? Então, perguntem a eles todas as dúvidas, tirem dúvidas com eles. Eu amanhã vou tirar uma dúvida com a Silvia aí de casquinha, né? Então, aproveitem esse serviço que é muito legal. Ai, que bacana, gente. Eu estou feliz demais com o depoimento de vocês. A gente que acompanha, né, vocês
E tá vendo isso? É gostoso ver vocês falando para os outros empresários como o Ali fez diferença na vida de vocês, na vida da empresa de vocês. Né? Então, isso é muito gostoso e a gente está muito feliz de ter vocês aqui, né, compartilhando um pouquinho dessa trajetória, contando como é a participação dentro do programa, para que outros empresários possam participar e ter também, colher frutos assim como vocês colheram, e estão colhendo ainda, né? E o gostoso dessa amizade que nasce, que cresce, que a gente continue com essa amizade gostosa, e conta sempre comigo, Daniel. Carla também, se precisar de mim, pode pedir meu contato para o Sandro. Estamos à disposição sempre, meu carinho enorme por vocês, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. E continue, o Sebrae está aí de portas abertas, né, sempre com programas, consultorias, para vocês continuarem a jornada de vocês. Perfeito. Só acrescentando na fala da Silvia, cara, é muito bom. A gente conseguiu observar, além dos ganhos, essa mudança no pensamento. Talvez seja uma coisa simples, analisar um indicador ali, mas que faz uma diferença absurda. Então, assim, é muito bom ver essa evolução. Eu também estou à disposição, tanto para a Carla quanto para o Daniel, que precisarem de mim, eu estou à disposição, tá bom? E aí, queria agradecer novamente, né, oficializar a presença de vocês, terem tirado um tempinho para vir aqui explanar um pouco de como foi essa vivência de vocês dentro do programa. Então, gente, muito obrigado de coração e estamos à disposição para tudo que precisarem. Obrigada a vocês pela oportunidade. Eu que agradeço vocês aí, viu? Obrigado pelo serviço, obrigado pelo ótimo atendimento, tá, gente? Obrigado mesmo, obrigado, Silvia, Sander, em nome aí do Sebrae, do Ali. Obrigada, gente. E amanhã, Daniel, vou fazer o sacrifício, né, de conhecer a sua loja, as dezenas de coisas gostosas que tem lá, vou fazer esse sacrifício amanhã, que pena. Um bom café e prosa, né, para amanhã. Com certeza. Exatamente. Prepara o nosso certo. cafezinho aí. Deixa comigo. Obrigado a vocês. Boa noite para vocês, um bom descanso. Obrigada. Estamos à disposição, qualquer coisa que precisarem, tá bem? Obrigada. Obrigado a vocês. Pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.